E aí, meus amigos, vamos estudar mais uns capítulos aí do Novo Testamento, né? Vamos analisar o que a gente marcou hoje aqui, pra gente passar aí pra vocês. Então vamos lá, o que acontece? A outra vez que eu tava bem empolgado para fazer esses vídeos, né? Mostrando na Bíblia, fiquei doente, fiquei com dengue, né? Já tava empolgado de novo, você não acredita, comecei a ficar com febre de novo. Mas ontem já tava com febre e tava ardendo de febre. Mas já tomei uns remédios, estou bem melhor. Então vamos lá, vamos estudar a Bíblia. Então vamos começar aqui no livro de Mateus, né? Continuação do último vídeo que a gente fez. A gente vai aqui e vai estudar dois capítulos. Capítulo 3 e o capítulo 4 de Mateus. Então vamos lá. Aqui o título já marquei, né? A pregação de João Batista. Já marquei de laranja, né? Porque é bem interessante. Aqui o primeiro versículo que eu marquei foi o versículo 2, diz assim, ó: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Certo? Por que eu marquei de vermelho? Porque é como se Deus estivesse falando conosco, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o convite de Deus para nós, a se arrepender. De quê? Arrepender de quê? Dos nossos pecados, né? E temos outras ligações de alguns versos que faz esse mesmo convite. Aqui é João Batista que está pregando isso, né? Pregação de arrependimento. Mas outra pessoa também fez esse convite. Arrependei-vos. Vamos ver aqui no capítulo 4, versículo 17. Vamos aqui do lado, capítulo 4, versículo 17. Tá aqui em cima, aqui, ó. Marquei de vermelho também. Porque diz assim, ó: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Também a pregação de Jesus também foi um convite para o povo se arrepender. Mas arrepender de quê? Dos pecados, certo? Vamos aqui em outra situação também, está em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Olha o convite. Aqui é João. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aí Jesus faz o mesmo convite: arrependei-vos e crede no evangelho, certo? Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 38. Estamos aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, diz assim, e olha só que a mensagem de arrependimento começou com João Batista, depois Jesus, e agora quem é agora? 3.000 batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Então qual era a mensagem de Pedro também? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a mensagem foi mesmo após Jesus ter morrido, ressuscitado, foi para o céu, a mensagem ainda continuou, e essa mensagem ainda é para o tempo de hoje. O convite é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Cristo, certo? Vamos aqui no capítulo 3, versículo 19. Estamos aqui no 3, está aqui, versículo 19 está aqui embaixo. Diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, para que os nossos pecados sejam cancelados, a gente tem que fazer o quê? Arrepender. E depois que a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente tem que fazer o quê? Converter-se, né? A gente tem que se converter, mudar de rumo, né? Mudar a nossa rota. Se a gente estava na direção do mundo, agora a gente vai na direção de Jesus Cristo, certo? Então, quando eu termino de marcar as referências que eu tenho, o que eu faço do ladinho aqui? Eu volto para o mesmo lugar que eu iniciei, que é em Mateus 3, versículo 2. Então é assim que eu faço tipo um círculo. Vou marcando os versículos, todas as referências que falam do mesmo assunto, até voltar para o início novamente. Então vamos lá em Mateus 3, 2. Então estamos de volta, né? A outra parte está aqui, versículo 3, que eu marquei de rosa. Então toda vez que eu marco de rosa, vocês já sabem, né? É porque esse já se encontra no Antigo Testamento, esse versículo. Diz assim, ó:
Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. O que Isaías falou lá? Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E onde se encontra esse versículo aqui? Lá em Isaías? Está aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 3. Vamos dar uma olhadinha lá? Aqui está no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Olha só o que está escrito, ó. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então tá aqui a profecia que se cumpriu lá no Novo Testamento. Vamos voltar de novo. Então estamos de volta. Versículo 4 diz assim, ó. Interessante isso, ó. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Lembrando que João Batista, ele era judeu, certo? E você sabe que um judeu não come qualquer coisa. E olha só aqui, ó. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Mas gafanhoto não é um animal imundo? E João comia gafanhoto? É um animal imundo, gafanhoto? É isso que a gente vai ver aqui em Levítico capítulo 11, versículo 22. Gafanhoto é uma alimentação. O homem pode se alimentar, o ser humano pode se alimentar de gafanhotos? Porque João Batista se alimentou. O que a Bíblia fala lá em Levítico 11, 22? Vamos dar uma olhadinha. Então estamos aqui no livro de Levítico, capítulo 11. Aqui fala, ó. Leis sobre os animais limpos e os imundos. E aqui o versículo é o 22. A gente vai ler a partir do versículo 21. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Que é a lei que o próprio Deus colocou, certo? Para a nação de Israel. Sendo que serve para nós hoje também. Não é só exclusivo para o povo de Israel não, mas todo o povo que faz parte do povo de Deus. Deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Então aqui Deus falou que você e eu podemos comer gafanhotos, certo? Por isso que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, certo? Agora não está tendo necessidade no momento de a gente se alimentar de gafanhoto não, né? Então, mas se por acaso você estiver dentro do mato, tiver a necessidade disso e não tiver outra opção, você vai ter que se alimentar de gafanhoto. Mas vamos lá, voltar para Mateus. Então voltamos aqui, Mateus capítulo 3, versículo 4, agora vamos ver o versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Quando João estava batizando o povo confessava os seus pecados. Mas confessava os pecados para quem? Para João Batista? São os pecados para Deus, né? Versículo 8, marquei de vermelho, porque é como se fosse Deus falando conosco. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Esse é o convite de Deus. Versículo 10, marquei de laranja, então é importante. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Certo? Então, meu amigo, cada um de nós temos que produzir frutos bons, certo? Aqui eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer uma ligação com esse versículo aqui, com os frutos do Espírito, certo? Eu não lembrei disso, mas agora estou lembrando aqui, ó. Já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E quais são esses frutos que a gente tem que ter? Aí você vai ter que ir lá onde tem escrito no Novo Testamento, né? Os frutos do Espírito, lá você vai saber que frutos que a gente tem que ter para a gente não ser cortado, certo? Mas não é cortado literalmente, que está falando uma forma simbólica, né? Que nós somos simbolizados como árvores, e essas árvores têm que dar fruto. E vamos lá, João dá testemunho de Cristo. Marquei já o título de laranjado, e o primeiro verso já marquei de laranja também. Eu vos batizo com água para arrependimento. Aqui é João Batista falando. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível.
E aqui o batismo de Cristo, de Jesus, né? Marquei de laranjado porque é interessante. E vamos finalizar aqui no versículo 17. Vamos lá, o versículo 14 diz assim, ó. Ele, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Aqui é João Batista falando para Jesus. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que dá pra gente aprender nesses últimos 2 versos aqui? Mostra que o Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, certo? 3, todos 3 aqui, mostrando que os 3 realmente existem, não é só um. Os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, eles existem. E cada um tem a sua função, mas todos são mesmo Deus, certo? Vivem eternamente. Então a ideia de dizer que Jesus não é o Filho de Deus, essa ideia que algumas religiões falam que Jesus não era o Filho de Deus, essa ideia não existe. Alguns falam que o Espírito Santo não existe, é só uma energia, uma força, também isso é mentira, certo? E tudo que a Bíblia apresenta é a verdade, irmãos, e cada um de nós temos que estudar a palavra de Deus para a gente descobrir qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então deixa para nós meditar esses versículos que eu marquei de vermelho, né? O convite de Deus para nós é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se João Batista já falou isso aqui já há mais de 2000 anos atrás, que ele pregou sobre isso, ainda mais o tempo que nós estamos vivendo. Ainda mais precisamente nós precisamos se arrepender, porque o reino do céu está muito mais próximo do que quando João Batista falou que estava próximo, certo? Então, Deus abençoe você, meus amigos, espero ter ajudado vocês, mais alguns versículos aí, né, que a gente estuda da palavra de Deus, e temos muita coisa para aprender a respeito da Bíblia. Então, deixa um joinha aí para incentivar a gente a continuar fazendo novos vídeos aí, ajudar as pessoas que têm dificuldade de entender a Bíblia. Esse é um canal. Esse é um canal para a gente aprender a palavra de Deus. Então é isso aí. Deixa um joinha. Compartilhe o vídeo se você quiser. Incentiva outras pessoas a se inscrever no canal para aprender também da Bíblia. Um jeito bem simples e todos entendem. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.